Nós estamos falando sobre o capítulo 11 de Hebreus. Então, hoje pela manhã nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos no domingo passado e irmos adiante no versículo 4. Vamos procurar a Deus em oração antes. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e por saber que o Senhor está aqui conosco e que é a presença do Senhor que é poderosa e tem condições de não apenas nos ajudar a entender, mas de nos fazer atender ao que o Senhor tem para nos mostrar nessa hora. Abençoa não só a nós, mas todos os outros que estão em outras salas desse prédio e a tua igreja espalhada em outros endereços pelo mundo afora. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós então estamos falando sobre a fé. E ao estudarmos o livro de Hebreus e os exemplos de fé que nós encontramos listados para nós no capítulo 11, nós lembramos da circunstância nas quais aqueles primeiros leitores estavam envolvidos e a dificuldade deles como discípulos de Cristo oriundos do judaísmo. Nesse texto de Atos 6:7, nós lemos lá que muitos sacerdotes obedeciam à fé. E uma vez que eles tinham passado a vida inteira no sacerdócio, agora eles estavam fora do templo e estavam então numa nova circunstância, numa nova situação, vivendo uma nova vida. Então, eles estavam agora, como o próprio texto de Hebreus diz para nós, expostos, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo de várias maneiras, ainda que apoiando e ajudando aos seus co-irmãos, mas eles estavam num momento de grande dificuldade. Nós vimos também o desafio da perseverança que o autor de Hebreus coloca. Alguns estavam querendo voltar às antigas práticas do sacerdócio judaico, mas uma vez que nós temos Cristo e que foi demonstrado que Jesus Cristo é melhor e maior do que todas aquelas práticas anteriores, eles tinham agora que enfrentar as suas dificuldades numa vida pela fé. E é justamente a partir desse instante que o autor de Hebreus coloca a natureza da fé dos que acreditam em Cristo ou da fé cristã. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Depois nós fizemos a pergunta: a incredulidade existe? Ou ela seria um mito? Será que o ser humano existe sem acreditar em algo? O ser humano traz consigo um senso de justiça, uma fome e sede de algo maior que ele, uma espiritualidade. O ser humano traz consigo a necessidade de viver comunidade. O ser humano traz consigo o desejo de ver algo bonito, belo, uma coisa que o agrade. De onde vem isso? Será que animais pura e simplesmente têm isso? Não tem isso. Só o ser humano tem isso. Só o ser humano tem essas aspirações, esses desejos. Portanto, por mais reticente, refratário que um ser humano possa ser a qualquer coisa sobre fé, algo ele busca e procura. E o que o autor de Hebreus nos ensina é que a fé em Cristo provê consistência, realidade e significado à vida humana e às suas aspirações. Portanto, se um ser humano procura essas três verdades, consistência, realidade e significado, a fé em Cristo proporciona. Bom, mas nós fomos adiante também e nós vimos que a nossa fé
não é uma invencionice de uma pessoa ou de um grupo de pessoas bem-intencionadas. A nossa fé é uma fé histórica. Diferente, por exemplo, para uma pessoa que acredita nos ensinamentos de Buda. Se Buda existiu ou não, não importa. O que importa é o que ele disse, o que ele ensinou. E segundo os estudiosos, o primeiro livro que foi escrito sobre a biografia de Buda foi escrito 5 séculos depois que ele viveu. O primeiro livro que foi escrito sobre a vida de Jesus Cristo foi escrito cerca de 30 anos depois que ele viveu, morreu e ressuscitou. Quer dizer, é uma diferença. A nossa fé tem um conteúdo histórico. Ou seja, nós não cremos em algo que inventou-se ontem, hoje, e nem que nós inventamos. Nós cremos em algo, em uma cadeia de pessoas que creram, como nós. Por isso é que o capítulo 11 de Hebreus nos lembra dessa realidade. Abel, Enoque, Noé, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os juízes, os profetas e outros homens e mulheres cujas vidas estão registradas nas páginas do Antigo Testamento, formam uma cadeia histórica de pessoas que acreditaram e confiaram nas promessas de Deus, que um dia iria redimir os pecadores de seus pecados por meio do Redentor Jesus Cristo. Portanto, nós estamos vinculados a todos eles. Nós cremos o mesmo que eles creram e confiamos no mesmo Deus que eles confiaram. Por isso o autor de Hebreus diz, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os cristãos, então, estão unidos nessa cadeia. Bom, nós vimos também o fundamento da fé cristã. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse é o fundamento da nossa fé. Por quê? Somos um acidente cósmico? Tempo mais acaso? Milhões e milhões ou bilhões de anos e mais acaso, e por causa disso estamos nós aqui com essa complexidade toda que nós trazemos? Não. Nós não. Nós somos obra de Deus. Fomos por Deus criados. Esse mundo, esse universo tem um Criador. Nós temos aqui o nosso irmão Luiz Fernando Lobão de Moraes, que escreveu um livro sobre isso. Um livro com aspecto filosófico sobre a hipótese darwiniana e confrontando a ideia de que para nós nos entendermos precisamos excluir Deus da equação. O Lobão diz, não. Podemos nos entender e Deus precisa estar ali para nos ajudar. Como explicar a nossa fome e sede por significado e por transcendência? Como? Animais não têm isso. Seres puramente animalescos não têm fome e sede por transcendência. De onde então vem essa fome e sede por transcendência e significado que nós trazemos conosco? A cultura popular, por exemplo, revela essa fome e sede de significado nessa poesia que é uma música. Olha, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você come, bebe e fica por aí mesmo então. Mas não é assim. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Esse é o ser humano. Ele não se satisfaz só com comer e beber. O ser humano quer mais. E os artistas aí nos lembram maravilhosamente disso. Nós aspiramos por algo maior do que nós mesmos e do que a vida comum e temporal nos oferece.
Portanto, o fundamento da fé cristã, nós vimos, é Deus. Deus é o Criador. Isso está lá em Gênesis, em Colossenses, em Romanos, em Salmos e em Gênesis 1 e 2. E depois de termos lido todos esses textos, nós vimos que a criação revela e reflete o Criador. Então, nós chegamos ao conteúdo que nós temos para hoje, especialmente o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Me chama a atenção que o primeiro exemplo de fé que nos é oferecido pelo autor de Hebreus seja de Abel e não de Adão. Chama minha atenção isso aqui, porque começou em Adão a nossa história. E quando nós lemos lá o livro de Gênesis, logo que Adão e Eva tiveram o primeiro filho fora do jardim do Éden, eles manifestaram fé quando eles disseram: eis aqui Deus cumprindo a promessa de nos redimir através de um herdeiro. Mas o autor de Hebreus resolveu escolher Abel. E Abel é colocado como o primeiro exemplo de fé, porque a fé não é algo apenas interno. A fé é algo que se exterioriza, que se demonstra, que se torna concreta. Portanto, é algo que se pode entender, comparar e mensurar. Ela tem esse aspecto. Por isso nós encontramos aqui o exemplo de Abel como aquele que ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o seu irmão Caim. O homem cultua, isso é fato. Por que o homem cultua? Porque todo homem traz consigo esta necessidade. Ele cultua ao Deus verdadeiro e aos falsos deuses. Cultua de forma primitiva e de forma sofisticada. Cultua só ou em grupo. Cultua com barulho ou em silêncio absoluto. Cultua com pompa e cultua com simplicidade. Cultua com entendimento ou na ignorância. Cultua com sinceridade ou com hipocrisia. O homem cultua certo, mas também cultua errado. Todo ser humano presta culto. E com respeito a isso, sinto informar, não há exceção. Se você vai hoje na Coreia do Norte, um país que tentou e ainda tenta banir toda forma de expressão religiosa, toda forma. Se você assiste um casamento na Coreia do Norte, as pessoas se casam diante da lei, do juiz, imediatamente elas saem do cartório deles, vão para a praça onde fica a estátua do governador, do presidente deles, e oferecem flores ao grande e supremo e bendito para todos sempre,
atual presidente, governador deles lá. O homem cultua. Não há exceção disso. Nenhuma exceção. Mesmo sem saber, ele cultua. Mesmo sem querer, o homem cultua. Bom, vamos então ver a história especificamente, sobre a qual o autor de Hebreus está falando. A história é essa, conforme está registrado no livro de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então essa é a história do nascimento de Caim, de Abel, e do drama que se desenvolveu entre eles. Bom, Caim era lavrador, trouxe uma oferta ao Senhor, fruto do seu trabalho. Isso não foi o problema. Obviamente ele não podia trazer outras coisas que ele não produzia. Então ele tinha que trazer sim algo que ele produzisse. E foi isso que ele fez. Num momento especial, ele trouxe a sua oferta e a colocou em adoração na presença de Deus. O seu irmão Abel era pastor de ovelhas e também trouxe o que lhe era natural trazer, fruto do seu trabalho, um animal do seu rebanho. Então, os dois, externamente falando, fizeram igualzinho. O que um fez, o outro fez. Contudo, nós lemos aqui que havia uma diferença entre eles. Porque Deus se agradou do que Abel ofereceu, mas não se agradou do que Caim ofereceu. Por que Abel agradou e Caim desagradou? E o texto de Gênesis nos diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho dele e da gordura deste. Portanto, houve uma diferença na qualidade da oferta. Um trouxe algo sem qualquer expressão, sem qualquer detalhe. O outro pensou, escolheu, e quando ele viu o melhor elemento do rebanho, ele falou: esse aqui eu vou consagrar a Deus. Mas eu creio que a gente deve dar bastante atenção a essa expressão aqui do versículo 4 e 5, que agradou-se o Senhor de Abel.
e consequentemente, de sua oferta. O homem e sua oferta. E eu queria que nós agora olhássemos, e se você puder manter aberta a sua Bíblia nesse texto de Gênesis, nós vamos ver que havia uma diferença entre os homens ali. Entre os dois ofertantes. Por favor, veja comigo a reação de Caim quando ele soube, e a Bíblia não nos fala como ele soube, apenas que ficou claro que a oferta dele não agradou a Deus. O que aconteceu aí, segundo o versículo 5? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Irou-se. Quando Caim foi disciplinado, quando ele foi recusado, ele irou-se. Eu tenho os meus direitos. Trouxe aqui a minha oferta. O outro também trouxe, mas eu também trouxe. Queria que eu trouxesse ovelha? Eu sou lavrador. Aí ele vai achando os seus motivos. Ele vai achando as suas razões. Esse é o ser humano. Cheio de razão. Cheio de direitos. Esse é o ser humano. Segunda característica, o segundo detalhe que a gente vê em Caim, é que ele leva a cabo a ira dele. No versículo 8, ele não controla a ira dele, mas ele dá vazão. Mas, olha só o versículo 7. Olha o que Deus, na conversa com Caim, diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, Caim tem a chance de pensar melhor, pensar de novo sobre o sentimento dele, sobre o procedimento dele. E Deus dá a ele uma nova oportunidade, fazendo essa pergunta. Olha, se você mudar de atitude, eu estou aqui para te receber, para te aceitar. Contudo, Deus também faz a exortação: se todavia procederes mal, o pecado está aí. Vai ser a consequência do seu sentimento. E o seu sentimento não te ajuda, porque ele é contra você, é contra ti. Há muitas pessoas que depositam a vida dela no sentimento dela, na paixão dela. E se deixam levar por isso. Até mesmo no seu relacionamento com Deus. Os nossos sentimentos nos traem. Há momentos que nós sabemos o que fazer, mas os nossos sentimentos indicam outro caminho, outra ação. Os nossos sentimentos são traiçoeiros. Portanto, uma fé baseada nos sentimentos, primordialmente, está fadada a isso aqui. E aqui o texto diz: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Portanto, o homem que age segundo os seus sentimentos e faz o que é errado é inteiramente responsável. Inteiramente. Não, Deus rejeitou minha oferta, agora eu vou fazer o que eu quiser. Deus é o culpado.
da minha loucura, da minha ira. Não, não é não. Se você se deixar levar pelos seus sentimentos e fizer errado, você é o responsável. Não é a sociedade, não é Deus, não é quem faz a coisa certa, é você. E Deus deixou isso muito claro para Caim. Caim, se procederes bem, eu estou aqui para você, para te ajudar, para te aceitar. Mas se você se deixar levar pelos descaminhos aí desses sentimentos, da sua ira, do seu auto-engano, você é responsável por isso. Consequentemente, o versículo 7 também fala que ele não era um homem de bom procedimento, e ele não estava disposto a atender a orientação de Deus e a vencer o seu pecado com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, que Deus ofereceu a ele, dizendo que estaria ali para ajudá-lo. Ele não quis isso. Por isso, o autor de Hebreus, quando medita sobre Gênesis, escreve, agora se você quiser voltar lá para o texto de Hebreus 11:4, o autor de Hebreus diz: pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. Sacrifício melhor, qualidade melhor. Tudo o que esse homem tinha para oferecer a Deus foi expresso naquela oferta. E o detalhe de que ele ofereceu as primícias do rebanho dele e a gordura, significa que ele não poupou recursos para expressar a sua confiança, a sua expectativa em Deus. Certamente Adão e Eva falaram para os irmãos Caim e Abel do relacionamento que eles tinham com Deus antes que eles nascessem, quando eles moravam lá no Jardim do Éden. Certamente eles falaram da bondade, do amor, do suprimento diário, do carinho com o qual eram tratados por Deus. Falaram do dia que erraram e quebraram o pacto que Deus havia estabelecido com eles, dando ouvidos a vozes estranhas a Deus, a Satanás. Contaram que, consequentemente, a vida deles mudou radicalmente. Perderam o lar, a casa deles, o ambiente no qual viviam. E agora viviam na esperança de que Deus se lembrasse deles e cumprisse a promessa que fez a eles, quando os tirou do Jardim do Éden, de que um dia eles voltariam. Então Caim e Abel ouviram a mesma história. E o fato deles trazerem ofertas para Deus demonstra isso. Demonstra que eles ouviram dos seus pais a narrativa e que agora tinham a esperança de reverem aquela situação perdida. Eles tinham a mesma natureza pecadora, isso é certo. Filhos dos mesmos pais, nascidos nas mesmas e tristes circunstâncias. Contudo, eram diferentes na forma como enxergavam a Deus e como adoravam a Deus. Abel, então, ao oferecer a sua oferta como ele ofereceu, ele demonstra que ele tinha uma expectativa concreta
de rever ou reconquistar a comunhão com Deus e agradar a Deus. E o simples fato de viver nessa expectativa mudava a vida dele. Fazia com que ele vivesse com valores diferentes do seu irmão. Bom, e o autor de Hebreus então vai um pouquinho mais adiante, falando das consequências da oferta de Abel. O autor de Hebreus diz que ele obteve o testemunho de ser justo. Obteve o testemunho de ser justo. E aqui essa expressão que nós encontramos, certamente nos fala, ele foi um homem que se enquadrou, que se ajustou aos valores de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, desde Gênesis e vamos nos seguintes textos, nós entendemos que a questão da justificação é Deus ajustando o pecador a si, a ele mesmo, a Deus mesmo. Então ele obteve testemunho de ser justo. Alguém pode ler para nós Mateus 23, 35? Mateus 23, 35. Eu vou pedir para o Zé Henrique ler, por favor, Zé. 23, 35. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram. Desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Já é. Então Jesus Cristo está aqui evocando o que aconteceu com Abel, chamando inocente, porque ele não havia cometido pecado para qualquer ser humano matá-lo. Não havia sido julgado, não havia sido sentenciado à morte, nesse sentido. Vamos ver também, isso para vermos a harmonia bíblica em torno desse texto de Hebreus, por isso nós estamos lendo esses textos. 1 João 3, 12. Isso aí. Então, João, quando escreve sobre o mesmo assunto, nos ajuda a entender melhor o quadro, dizendo isso. Abel estava ajustado em sintonia com Deus e com os valores de Deus, enquanto o seu irmão não. Por isso o autor de Hebreus diz que ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ora, as ofertas foram aceitas porque o homem era aceito, estava sendo aceito, foi aceito. Porque, como nós sabemos, Deus está menos interessado em ofertas do que na pessoa. Deus está interessado na pessoa. E por meio delas, também mesmo depois de morto, ainda fala. E agora vamos ler um outro texto de Hebreus mesmo. Hebreus 12, 24. Esse texto, para mim, é excelente para coroar o local de Abel como exemplo de fé. Hebreus 12, 24, alguém pode ler, por favor? Isso. Quando o autor de Hebreus então fala, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós fazemos isso através de Jesus, que é o mediador da nova aliança, aliança na qual Abel cria, acreditava, que Deus um dia iria redimir os pecadores. Mas Jesus é mediador de nova aliança, e o sangue da aspersão de Cristo, claro, fala mais forte, coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Portanto, o autor de Hebreus, que no capítulo 11 coloca Abel como um exemplo dessa fé histórica, de como adorar a Deus, também diz, olha, Abel foi justo, mas ele só foi justo por causa do sangue de Jesus Cristo. A oferta de Abel foi melhor que a oferta de Caim, foi. Mas Abel só foi aceito por causa do sangue de Jesus Cristo. Porque ele acreditava que Deus iria redimir os pecadores, cumprindo a aliança dele, de fazer nascer o Redentor. Então Abel é colocado nessa perspectiva também pelo livro de Hebreus. Um exemplo de fé, mas a nossa fé está depositada em Jesus Cristo. A nossa conclusão. Vamos retomar aqui a natureza da fé com esse exemplo que nós encontramos em 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. E eu vejo aqui nesse texto de 2 Reis um bom exemplo do que o autor de Hebreus está dizendo. Vamos ler a partir do versículo 8, eu mesmo vou ler. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios, melhor dizendo, estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, tem um traidor aqui dentro. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço, no caso aqui o secretário de Eliseu, lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse:
fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a este, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Sabe, esse acontecimento, nesse momento da história de Israel, é uma clara elucidação para a gente do que o autor de Hebreus disse. O autor de Hebreus disse que a nossa fé nos leva a ver o que os olhos humanos não veem e a confiar nisso. Quando o rei da Síria mandou prender Eliseu, porque Eliseu era o melhor conselheiro que o rei de Israel tinha, e por ser um profeta e receber instrução direta de Deus, ele salvou a vida do rei de Israel várias vezes. Então, quando as tropas sírias cercaram Dotã, a cidade onde estava o profeta, e o secretário do profeta se desesperou, então o profeta orou e os olhos do seu secretário foram abertos. E ele viu que havia um exército muito melhor e maior ao lado deles do que ele podia ver até então. E esse incidente, ou acidente, ou acontecimento, nos ajuda a entender o que o autor de Hebreus diz. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, uma pergunta que eles sempre ouviam dos povos vizinhos era: qual é o Deus de vocês? Porque os povos cananeus tinham seus deuses. Maloque, Balaque, Baalins, inúmeros deuses. Mas qual é o seu Deus, ó Israel? E um salmo foi escrito para responder isso. Olha, os deuses de vocês têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus, os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem e a sua boca fala. Mas nós não tocamos nele como vocês tocam nos seus deuses. Porque o nosso Deus não é estátua, não é imagem nossa, nós somos imagem dele. Ao nosso redor, Deus está presente e Deus cuida de nós. Me lembro da história de um pastor que foi fazer uma visita no campo. E quando ele estava para chegar na casa da pessoa onde ele ia levar a mensagem do Evangelho,
ele tinha que passar assim numa pinguela suspeita. E o pastor não queria tomar um banho, mas era por ali que tinha que passar. Aí o dono da casa disse para o pastor: pastor, a ponte é segura, pode passar. E o pastor passou. E o pastor disse: meu amigo, eu vim aqui te dizer que Jesus Cristo é seguro. Pode crer nele. Acredite nele. Pascal, um dos nossos irmãos aí do passado, desenvolveu um argumento, ele era matemático e filósofo, desenvolveu um argumento da fé em Deus como uma aposta. E esse argumento foi trabalhado, e eu gostaria de ler aqui um incidente que aconteceu com um irmão nosso. Ele disse que ele era um pastor também, estava com a roupa própria, porque ele ia fazer um casamento, tomou um táxi. Enquanto ele estava se dirigindo para o local, o motorista de táxi notou que ele era um religioso e disse para ele, o motorista de táxi disse ao pastor: sinto tanta pena de pessoas como você. Andam por aí com suas Bíblias, indo à igreja, à espera de algum conforto e recompensa lá no final, depois de tanto esforço. Só para chegar do outro lado e descobrir que não existe nada lá. E começou a sacolejar de tanto rir. Mas o pastor em seguida disse: suponhamos agora que você esteja certo e eu iludido. Mesmo assim, acabo levando vantagem. Porque estou convencido em minha ilusão de que a vida não é produto do acaso. Em minha ilusão, creio estar aqui com um propósito definido. Creio que um homem chamado Jesus venceu o mal e a morte, perdoou meus pecados e me deu a vida eterna e fé. Por outro lado, se você, com todo o seu materialismo, estiver certo, um dia morrerei e me extinguirei feito uma vela, portanto, sem passar pela decepção de saber que estava iludido. Mas, se eu estiver certo, sem dúvida alguma, você será o grande perdedor dessa história. Porque hoje você vive na dependência das suas próprias baterias, tentando encontrar algum sentido de uma vida tão curta, lutando contra as enfermidades da melhor maneira que pode, mantendo a jovialidade tanto quanto possível, até as suas energias acabarem e você morrer. E então virá a pior parte. Quando estiver face a face com a pessoa que você fez questão de ignorar o tempo inteiro e for obrigado a reconhecer que a sua vida não passou de um completo desperdício. O simples fato de imaginar esse tipo de coisa já deveria ser suficiente para mudar o modo de pensar de muita gente. Eu gosto da forma como esse pastor desenvolveu o argumento de Pascal, de que crer em Deus, se colocado assim, como uma aposta, é melhor do que desacreditar dele. A fé que prevalece sobre todas as oposições e dificuldades e que oferece o melhor a Deus é aquela que passa por uma experiência transformadora com Jesus Cristo e é sustentada no exercício cotidiano de confiança nele. O apóstolo Paulo
une a voz dele à voz de Hebreus, dizendo: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se alguém tiver alguma colocação a fazer, ou alguma pergunta, nós temos um tempinho para isso. Eu sei que esse assunto pode suscitar muitas coisas interessantes. Flávia? É só a respeito daquela coisa que você marcou no texto sobre gordura. Uhum. O que é fundamental, assim? Por que foi destacado essa coisa da gordura lá? Uhum. Porque a gordura, ela expressa, assim, o detalhe, o rigor e a liberalidade e a fé de Abel. Ele não apenas levou da primícia, ou seja, do melhor que ele tinha, era o melhor do melhor. Então a gordura é só uma ênfase nessa característica. E a gordura, como a gente sabe, no mundo antigo, era fundamental para a subsistência, né, na alimentação e para a subsistência em si das pessoas, né? Então a gordura é um detalhe para intensificar a qualidade da oferta de Abel. Alguém gostaria de perguntar mais uma coisa ou comentar? Bom, então creio que nós podemos encerrar por hoje. A próxima aula, Paulo, é de quem? Então, Iberê será o professor no próximo domingo. E iremos continuar aqui na sala em Hebreus 11. Então, nós sugerimos a você que leia o livro de Hebreus, especialmente esse capítulo 11. Porque nós vamos ver que cada pessoa que aparece aqui nesse capítulo tem muito para nos ajudar a exercitar a nossa fé. Vamos ficar de pé para a oração final? Senhor, obrigado pelo tempo que tivemos hoje e pela oportunidade de abrir nossas Bíblias e lê-la e tirar dela algo para a nossa existência, para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a, de fato, crescermos na fé, exercitarmos a fé que o Senhor nos deu, que é dom do Senhor, presente do Senhor para nós, a crescermos na nossa comunhão contigo e a expressarmos a nossa fé de uma maneira, de uma qualidade que honre o Deus no qual cremos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom domingo a todos.